Este projeto, esta é uma apresentação, a primeira parte do projeto Arquitetura de Curitiba Ícones, que é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, com recursos do Ministério do Turismo. Então, alguns dos temas que nós vamos ver nesta primeira parte se referem à lei dos 18 metros. Vamos falar sobre a questão das enchentes em Curitiba e das diferenças entre a região norte e a região sul, o que vai envolver, o primeiro, aí tá, a diferença entre a região norte e a região sul, com especificamente a questão do Parque Barigui e do Parque Iguaçu, mais a questão das enchentes. Bom, então o primeiro tópico é a questão do padrão de 18 metros que foi instituído a partir de 1880. Próximo, por favor. Em 1880, durante a construção da ferrovia entre Curitiba e Paranaguá, um engenheiro italiano que trabalhava na obra, chamado Antonio Ferrucci, ele definiu o local em que seria colocada a estação ferroviária de Curitiba. Ele definiu uma rua que hoje se chama Barão do Rio Branco, uma rua seria 700 metros afastada do núcleo urbano, e o eixo da rua reta coincidia com o eixo da estação. Toda essa região aí era uma região pantanosa, não havia absolutamente nada, e Curitiba terminava mais ou menos naquilo que é hoje a Rua Marechal Deodoro. E a partir dali, então, foi definido que seria onde seria colocada a ferroviária. Inclusive, num primeiro momento, chegou a se pensar, Curitiba era muito menor do que é hoje, obviamente, chegou a se pensar em colocar a estação ferroviária onde se localiza o Teatro Guaíra, o que resultaria numa Curitiba completamente diferente. E aí, a partir dessa localização, foi definida um conjunto de linhas retas. Próxima, por favor. Definindo a Barão do Rio Branco, define-se, aí está, então, a estação, como ela se encontra hoje, a estação ferroviária, e aí o eixo que vai se articular até o centro de Curitiba. Então, é a chegada em Curitiba. Então, o eixo entre a estação e aquilo que hoje é a Praça Generoso Marques. E aí está em vermelho a Rua Barão do Rio Branco. Eu gostaria de chamar a atenção numa foto muito curiosa, que mostra a estação como sendo a porta de entrada em Curitiba. Próxima, por favor. Na qual aparece o Getúlio Vargas e os revolucionários de 1930, no momento em que eles chegaram em Curitiba. Eles partiram do sul e vieram em direção a Curitiba. Está aí o Getúlio, que em breve seria, logo nas semanas seguintes, seria presidente da República, iniciando seu governo de 15 anos. E quando ele chega em Curitiba, ele desce do trem, e o trem ficou bastante tempo parado aqui no Paraná, entre Curitiba, Ponta Grossa e Itararé. Ele desce da estação e vem até a frente da estação ferroviária e está olhando alguma coisa. Próxima, por favor. É muito curiosa imaginar essa imagem, que ele está olhando Curitiba, né? Ele está olhando, então, o portal de entrada na cidade. Mas, definindo a Rua Barão do Rio Branco, define-se também a Rua 7 de Setembro, já que uma é perpendicular à outra. Próxima. Então, o padrão estipulado, está aí a 7 de Setembro, o padrão estipulado pela Rua Barão do Rio Branco criou uma série de paralelas e perpendiculares. E essas paralelas se alongariam daí para a região do Água Verde. Então, 1880, terminada, é feita a rua, é feita a estação e um novo padrão urbanístico se estabelece, de ruas paralelas e perpendiculares que correm em direção, que vai dizer, se alonga pela cidade, mas em especial isso é muito evidente na região do bairro da Água Verde. Próxima, por favor. Esse conjunto de vias paralelas e perpendiculares próxima, por favor, vai estabelecer uma malha quadriculada, que se alonga até a Avenida Chile, por exemplo. Então, nós podemos imaginar as ruas paralelas
a Barão do Rio Branco, a Marechal Floriano, Alferes Poli, a Desembargador Westphalen, a Brigadeiro Franco. E entre as perpendiculares, a Silva Jardim, a Avenida Iguaçu, a Getúlio Vargas, a Chile, que fica, então, bastante afastado. E tem uma segunda regra que aparece num momento um pouquinho posterior. As ruas perpendiculares e, no Código de Posturas de 1895, é estipulado que as ruas deverão ter 18 metros de largura. Então, é uma medida bastante grande para os padrões da época. Então, hoje, essas ruas todas são essenciais para o trânsito de Curitiba. E são ruas bastante largas. Inclusive, quando a gente vai para outras capitais do Brasil, a gente percebe uma diferença, não todas, obviamente, mas algumas capitais mais antigas, que tiveram um crescimento antes de Curitiba, em que há as ruas são bem mais tímidas, bem mais estreitas. Então, foi estabelecido esse padrão dos 18 metros. Hoje, esse padrão é essencial, essas ruas são essenciais para o tráfego de automóveis e de ônibus. Mas é muito curioso imaginar isso no padrão da época, final do século XIX. Por que foi feita com essa medida? Num primeiro momento, a gente pode imaginar que se relacionava com questão de automóveis, mas é muito complicada essa teoria, porque sequer existiam automóveis produzidos em série. Essa lei é anterior ao início da produção massiva de automóveis com Henry Ford, a Ford Motor Company, de 1903, e a lei curitibana é de 1895. Acaba que, durante muito tempo, essas ruas elas existem nessa largura, obviamente, mas elas não são completamente ocupadas. Então, se alguém for observar essas fotos dessas ruas na primeira metade do século XX, vai perceber que muitas vezes as crianças jogavam futebol na rua, um ou outro carro passando, um ou outro carroça. E aí a questão principal, talvez, para um pesquisador, porque até agora não se sabe por que foi feito com esses 18 metros. Talvez seja uma influência de Buenos Aires, porque a Buenos Aires é feita, tem um plano em Buenos Aires de ruas paralelas e perpendiculares, e os negociantes da erva mate aqui de Curitiba exportavam a erva para Buenos Aires e de vez em quando se obrigavam a ir visitar a capital portenha. Talvez tenham trazido essa informação de lá. O fato é que é muito maior, curiosamente, muito maior do que as necessidades da época. E é interessante observar que essa é uma das grandes obras urbanísticas de Curitiba. E é uma obra assim que a gente não sabe o motivo, não sabe exatamente o porquê foi feito, e nem aquela coisa assim que tem uma data, a obra tenha sido inaugurada, tem uma faixa que tenha sido descerrada. É aquela obra que foi feita pouco a pouco por gerações. Então, uma das grandes obras urbanísticas de Curitiba. Próxima, por favor. O segundo tópico que eu gostaria de enfatizar é a questão que vai misturar enchentes, tijolos, pedras, e a diferença entre o sul e o norte de Curitiba, a geografia de Curitiba. Se nós olharmos, pensarmos o núcleo original da cidade, a cidade foi construída numa encosta. Próxima, por favor. Ela foi construída, se nós olharmos aqui o núcleo original, ela foi feita numa encosta entre os rios Belém e Ivo. Então, ali está, a partir daí, Curitiba cresce e se desenvolve. Mas se nós olharmos o mapa, veremos que o município de Curitiba, na sua forma final, já que houve muitas mudanças no desenho desse mapa, mas na sua forma final, há uma ênfase muito grande do município, um alongamento em relação ao sul. Isso se deve ao fato de que o norte é muito montanhoso e o sul é mais plano, é mais fácil de urbanizar. Próxima, por favor. Então, nesse caso aqui, se nós pensarmos o sul de Curitiba, essa foto aqui é feita aproximadamente em cima da rua 7 de Setembro, olhando em direção ao Boqueirão. A gente vai ver uma planura que se perde em direção ao Boqueirão, lá ao fundo. Próxima. E aí está, então,
o Carmo, o Boqueirão, e também lá ao fundo a passagem, a gente percebe a passagem do Rio Iguaçu. É muito pouca variação no terreno. Então, essa região aqui, um sul plano, próxima, por favor, em contraposição a um norte bastante acentuado. Mas se nós pensarmos, antes de pensar nas diferenças entre norte e sul, se nós olharmos naquele núcleo original, onde começa, onde hoje equivale o centro, ele é uma região muito suscetível a enchentes. Quer dizer, onde ocorrem as enchentes em Curitiba? Elas ocorrem no centro e elas ocorrem basicamente no sul. Não que não possa ocorrer uma enchente na região norte, mas é muito complicado o norte, porque o norte é mais alto e o sul é mais baixo. Então, seria como se Curitiba fosse um grande platô, inclinado assim, na qual o norte é alto e o sul é baixo. E os rios todos correm do norte para o sul. E aí, nesse caso, quando a gente volta na Curitiba original, essas enchentes foram um problema que afligiram a cidade ao longo de todo o século XX, até que uma data básica assim que a gente entende, em 1967, assumiu o engenheiro sanitarista Omar Sabag. Ele era um sujeito assim que não tinha uma carreira política muito destacada, um professor da universidade que de repente é indicado para ser presidente, para ser prefeito de Curitiba. Quer dizer, o motivo dessa indicação é justamente tentar resolver problemas de enchente que existiam no centro. Quer dizer, a ênfase toda do Omar Sabag durante a sua prefeitura foi impermeabilizar canalizações, especificar tamanho de boca de lobo, calcular fluxos de encanamento para tentar resolver tudo isso. Quer dizer, então resolveu as mazelas no centro. Mas resolveu, mas não acabou. E aí, então, nessa divisão entre norte e sul, próxima, a gente percebe, então, centro com problema, e aí, norte montanhoso, sul mais plano. Sul com vales de rios, norte com nascentes de rio. Quer dizer, os rios nascem em meio a essas montanhas e depois descambam para o lado sul. Próxima. Às vezes eu confundo, talvez, o norte e o sul, mas, enfim, a planura do sul versus a inclinação do norte. Se alguém sai do Abranches e vai em direção à Caximba, por exemplo, vai descendo o tempo inteiro. Pode ser que dê uma subidinha, mas desce mais. Dá uma subidinha e desce mais. E se fizer o caminho contrário, vai acontecer o oposto. E nessas planuras versus montanhas, a gente percebe a geografia muito clara de sul, com ruas retas em ângulos de 90 graus, o norte com ruas sinuosas que vão percorrendo os interstícios entre os morros. Próxima, por favor. E aí, então, isso que eu já estava enfatizando, a questão das enchentes. Próxima, por favor. Essas enchentes, se nós olharmos, isso aqui, essa foto foi feita no extremo sul do sul de Curitiba. Ela equivale, está a poucos metros indo à direita, nós chegamos no fim do município, é no Vale do Rio Iguaçu, e esse asfalto que aparece em primeiro plano é a BR-116. Dá para perceber que a região é muito plana. Ali o rio passa um pouquinho à direita, se o rio subir 2 metros para cima, ele vai se alargar dezenas e talvez centenas de metros para as laterais. Quer dizer, então, é uma área suscetível a enchentes próxima. E essas enchentes todas vão gerar a necessidade de certos parques. Quer dizer, os parques têm uma função primeira de tentar proteger a população dos malefícios da enchente. Próxima. E aí eu quero chamar a atenção na questão dos parques, o Parque Barigui, que é o parque mais famoso de Curitiba. Mas na década de 70, houve uma geração muito interessante na prefeitura de Curitiba, que transforma a cidade num modelo, de certa maneira. E aí esses gestores urbanos eles desenvolveram uma tese bastante interessante. Eles diziam que os habitantes de Curitiba teriam uma carência de paisagens. Não havia paisagens interessantes na cidade, e nós, os curitibanos, tínhamos uma certa nostalgia de um mar distante. E por isso, então, restava apelar ao urbanismo para tentar resolver essa carência de paisagens. E aí,
nas regiões de nascentes e regiões nascentes de rios e regiões cobertas por mata nativa ou regiões suscetíveis a enchentes, foi definido a criação de vários parques. E esses parques, então, São Lourenço, Barreirinha e o Barigui, no caso que é o maior dos três, que é justamente o parque na região próxima, nas cotas próximas ao Parque Barigui, que podem ser alagadas. E aí a prefeitura, então, propôs parque que deveria haver lazer urbano, paisagismo, com as tais paisagens horizontais, a ecologia, na medida em que protegia as nascentes, saneamento e contenção de enchentes. Contenção, no caso, a água sobe e não tem casa nenhuma ao redor ali para que seja alagada. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quer dizer, o Parque Barigui já existia numa versão anterior criado pelo Plano Agache na década de 40, mas há uma diferença crucial entre o Plano Agache e o Plano de 1970. Aqui seria uma espécie de lazer popular, enquanto o Agache era um lazer de elite. E aqui um lazer popular, e aí a prefeitura fez o projeto e mandou isso para o Ministério da Fazenda, com o objetivo de pedir um financiamento. O problema é que o Brasil vivia um governo militar e aconteceu uma coisa muito engraçada. O militar que pegou o projeto, o chefe do ministério que pegou o projeto, olhou o projeto e ficou indignado. Normalmente ele devolveria o projeto com carimbo da recusa. Mas, nesse caso, ele chamou, então, o presidente da URBS, que era o senhor Cássio Taniguchi, que foi quem, aliás, me contou essa história, e começou a dizer que aquilo era um absurdo. Como é que podia alguém querer fazer um projeto que enfatizava paisagismo, lazer? O governo federal não vai investir dinheiro em lazer, não vai investir dinheiro em paisagismo, não vai investir nessa história de ecologia. O que vocês estão pensando? Eu quero projetos sérios. E aí aconteceu, o seu presidente da URBS, Cássio Taniguchi, volta para Curitiba, e aí o que faz com o projeto? Né? Acabou o projeto, não vai sair o Parque Barigui. Vamos entregar para a iniciativa privada fazer conjunto habitacional aí. Mas aí aconteceu o seguinte, tempos depois, 2 meses depois, o mesmo projeto do Parque Barigui foi apresentado para as autoridades de Brasília, o mesmíssimo projeto. Só que, em vez de as palavras recreação, lazer, paisagem, ecologia, todas elas foram retiradas. E aí enfatizou saneamento, contenção de enchentes. Saneamento, contenção de enchentes. São áreas perigosas para ocupação, que vai causar problemas para a população, etc. O militar que leu aquele plano disse, agora sim, agora está muito bom. Contenção de enchentes, saneamento, tudo perfeito. E foi aprovado o projeto do Parque Barigui, tal como tinha sido concebido, porém mudando algumas palavras. E lá está o projeto até hoje. Então, está numa dessas áreas suscetíveis à enchente. Próxima, por favor. E aí, nessas ideias, outro parque que também é muito importante enfatizar, que é o mesmo princípio, a mesma questão, é o Parque Iguaçu. Próxima. O Parque Iguaçu tem um tamanho bastante avantajado, são 14 quilômetros de extensão por cerca de 550 metros de largura, e tem um zoológico e mais bosques que preservam as vegetações típicas aqui do Planalto de Curitiba, quer dizer, várzea e capões de pinheiro. E também tem atividades esportivas e náuticas. E aí, mais uma vez, preserva as áreas de risco. Quer dizer, sempre enfatizando, área de risco por quê? Como o terreno é muito plano, se o rio subir um pouquinho, ele vai para o lado. Se ele vai para o lado, ele vai invadir casas. As pessoas que moram nessas casas vão perder tudo que têm e isso vai gerar um problema sanitário. Então, por isso, deve-se evitar que casas sejam construídas nessas regiões. Vai ter enchente? Pode passar 1 ano, 2, 3, 5, 10 sem enchente, que a enchente um dia vem. E uma dessas enchentes que mostrou a importância do Parque Iguaçu foi no ano de 1983, que é o ano da grande tragédia das enchentes, que durante 6 meses, de maio até outubro, Curitiba ficou o tempo inteiro com o céu encoberto. Não aparecia o céu, quem viveu aquilo, eu vivi, não tinha sol. A gente viu o sol em abril e voltou a ver o sol em novembro. E choveu interminavelmente no final de maio, principalmente em julho.
E julho foi uma tragédia completa, aliás, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná e toda a região sul. O Paraná parou, basicamente porque as estradas começaram a cair barreiras ao longo de todas as estradas do Paraná e a safra que vinha do norte até o porto de Paranaguá não tinha como chegar no porto. E não tinha como, caminhões trancados em Londrina, em Maringá, não tinham como sair de lá e não tinha como chegar no porto. Então, inclusive, os alimentos estavam se perdendo. E aí, nesse problema todo, quer dizer, foi um momento em que os cientistas do mundo inteiro começaram a entender a ideia do El Niño. É aquele problema, né? Acontece uma questão lá no Pacífico e o clima do mundo inteiro foi alterado. E foi um ano trágico, com chuvas. O Reno, na França, subiu, chuvas na China, chuvas nos Estados Unidos, e seca no Nordeste, seca em São Paulo, seca na Austrália. E aí, naquela chuva interminável de julho, toda essa região aí se alagou. Tudo isso que está sendo visto nessa cena virou um grande lago. Na verdade, não foi o Iguaçu que transbordou. Todos os rios de Curitiba transbordaram. E aí, então, se o Iguaçu nasce da junção do Iraí com a Tuba, tanto o Iraí quanto a Tuba estavam se alastrando para todo lado, e o Iguaçu da mesma maneira. E aí mostrou-se, então, a lógica de deixar esses terrenos liberados. Porque lá no começo, lá na década de 1960, 70, havia debates sobre a possibilidade de converter essa região toda em região habitacional. Tal se nós fizéssemos casas, fizéssemos prédios aqui, felizmente, essas regiões foram resguardadas. E aí um ano como 1983 mostrou a validade de tudo isso. Logicamente, aqui no Parque Iguaçu acontecem atividades esportivas e náuticas. Por quê? Não tem problemas. Se vai fazer cancha de futebol e arquibancada, a água sobe, a água desce, o campo de futebol submerge, o campo de futebol reaparece, no dia seguinte volta a ter atividades esportivas. E aqui a vegetação nativa, os capões de pinheiros e as várzeas, foram formados ao longo da história de milhões de anos, aguentando enchentes, não vão enfrentar, não vão ter problema nenhum em uma nova enchente do Rio Iguaçu, do Atuba, de qualquer um deles. Estão preparados para isso, nasceram e se desenvolveram dessa maneira. Então, por isso, essas áreas de resguardo. Essas regiões são fundamentais para a compreensão da cidade. Próxima, por favor. Então, está aí o centro de Curitiba e como é que isso tudo se desenvolve. Dá para perceber essas áreas em verde aí nas bordas do lago, que são justamente as regiões de planos baixos. Próxima. É isso. Continuamos na segunda parte